gente vai falar sobre a fruta-pão aqui hoje. Essa planta possivelmente é conhecida aí de algumas pessoas, eu tenho certeza que várias pessoas aí fora já ouviram falar da fruta-pão, já até experimentaram, já conhecem, já consumiram e consomem a fruta-pão, porque é um alimento muito bom na verdade. Mas possivelmente muita gente aí fora ainda nunca ouviu falar dessa planta, não teve a oportunidade de conhecer, e hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre essa planta muito boa, que existe em bastante quantidade aqui no Brasil, que se adaptou muito bem aqui na nossa terra, mas que infelizmente então ainda é desconhecida aí de um bocado de gente aí fora. E é sobre ela que a gente vai falar aqui hoje. A primeira vez que eu ouvi falar da fruta-pão foi através da literatura. Há muito tempo atrás, quando eu li os livros 20.000 Léguas Submarinas, Robinson Crusoe, A Ilha do Coral, esses livros faziam referência a essa fruta, essa planta, que me chamou bastante atenção. Primeiramente por causa do nome, fruta-pão. Eu fiquei pensando, como assim uma fruta que tem gosto de pão? E realmente é por aí mesmo. Então eu nunca esqueci desse nome, nunca esqueci dessa planta, e anos depois eu fiz uma pesquisa breve, assim, só para saber se existia dela aqui no Brasil. Eu vi que existia dela, mas eu nunca consegui achar essa planta, nem ter contato com ela. Em janeiro desse ano, 2013, eu estava em Ilha Grande e naquele local eu tive a oportunidade então de vir conhecer a árvore e a fruta, pão em si. No local onde eu estava acampando havia algumas árvores, alguns exemplares aí dessa espécie. E eu tive então finalmente a oportunidade de ver, de conhecer a árvore e conhecer o fruto. Não foi ainda naquele local, naquela oportunidade que eu experimentei o fruto, porque eu não podia colher lá do local, mas já fiquei feliz em poder ver como que as folhas eram, de conhecer a árvore em si, ver a planta, poder até pegar, apesar de eu não ter consumido. Mas já foi um primeiro momento, uma primeira experiência que eu achei muito interessante. Assim que eu cheguei aqui em BH, eu fiz uma pesquisa e achei um local aqui onde comercializa, onde se vende a fruta-pão. Fui lá, comprei, experimentei, busquei através da internet formas e receitas de se preparar a fruta-pão mais simples, né? E experimentei essas receitas aqui em casa, algumas delas, gostei bastante. Uma semana atrás, levei uma fruta-pão para o mato e resolvi fazer lá, experimentar lá também, fazer, cozinhar, preparar a fruta-pão no mato, e foi uma experiência muito boa, e vocês vão ver como que foi aí também nesse vídeo. Mas nesse vídeo, principalmente, além de mostrar a experiência de cozinhar e preparar a fruta-pão no mato, eu vou mostrar para vocês também, e vou falar um pouquinho das informações, das características, das propriedades dessa planta, que além de ser um alimento muito bom, muito nutritivo, ainda nos fornece diversos outros recursos, que tem várias aplicações em diversas áreas da atividade humana, principalmente no bushcraft. A galera do bushcraft aí vai ficar feliz de saber que essa árvore, essa planta, tem características muito boas e muito importantes para a prática da nossa atividade mateira aí. A fruta-pão, então, fruta-pão, esse é o nome popular dela, ok? Essa planta, ela é característica de região tropical e úmida. Ela gosta de lugar quente e bastante úmido, ok? Ela não tolera tempo frio e não tolera clima seco. Ela é originária da Malásia, ok? A fruta-pão também, gente, é a base alimentar de diversos povos aí, das populações dessas ilhas aí do Pacífico. A fruta-pão foi trazida aqui para o Brasil há muito tempo atrás, no século XVI, e ela se aclimatou muito bem à nossa região, ao nosso país, exatamente porque ela oferece as condições de umidade e de calor tropical que ela precisa para se desenvolver. Um fato interessante foi que quando a coroa portuguesa se mudou para o Brasil, séculos depois, houve uma grande perseguição à fruta-pão por ordem do imperador, e ela chegou a ser muito caçada e quase que totalmente banida do território nacional. Isso é um fato bastante curioso. Realmente eu não sei por que razão histórica isso ocorreu, mas houve essa perseguição à planta aí, e ela foi quase que extinta do país. Obviamente isso aí, essa lei estúpida aí, graças a Deus acabou, e a planta espalhou novamente. Hoje a gente tem boa parte do território nacional aí com a presença da fruta-pão. A fruta-pão é uma planta que vive um tempo bom, considerável. Ela vive aí em torno de 80 anos, mais ou menos. Existem dois tipos de fruta-pão. Uma com semente, uma espécie que possui semente, e uma espécie que não tem semente.
A espécie que eu consegui aqui em Minas, a espécie que eu levei para o mato para poder cozinhar e preparar aqui na minha casa também é a espécie sem semente, a espécie cuja polpa pode ser consumida. Enquanto fonte de alimento, a fruta-pão é muito rica em caloria, carboidrato, água, vitamina B1, B2, vitamina C, enfim, ela é um elemento bastante nutritivo e bastante saboroso também. A fruta-pão é usada para fazer farinha, para fazer doce, ela é usada de diversas formas. Uma das formas mais comuns de se preparar a fruta-pão é cozinhando a fruta-pão, é fervendo ela na água. Isso aí foi uma das formas como eu preparei no mato, inclusive. Uma outra forma também que eu usei para preparar no mato é fritando. Você corta a fruta-pão em fatias, é muito boa também. E dá para assar a fruta-pão também, dá para você levar a fruta-pão diretamente no fogo, você cortando a extremidade, enfim. É um outro processo que dizem que fica bom também. Esse aí eu ainda não experimentei, assar a fruta-pão no fogo. Se você fritar a fruta-pão, ferver as fatias também na água, você pode consumir esses pedaços também com melaço, com mel, com manteiga. Isso fica muito bom no café da manhã e é um alimento muito popular em alguns estados do Brasil também. As sementes da fruta-pão podem ser assadas, torradas ou até fervidas. Em vários estados brasileiros aí, elas vão substituir o feijão. Para os praticantes do bushcraft aí, para as pessoas que gostam de ir para o mato e praticar as técnicas mateiras, a fruta-pão também tem uma característica muito interessante, porque ela é uma madeira de densidade muito baixa, bastante semelhante à embaúba, e a madeira dela também é resistente ao inseto. Lá em Ilha Grande eu tive a oportunidade de coletar um pedaço de uma ripa de fruta-pão, era um pedaço da madeira que estava caída lá no chão já há bastante tempo, seca, e confeccionei, como vocês podem ver aí, ó, uma prancha do fogo, para a técnica aí da broca e do arco, e funcionou muito bem. Eu fiz tanto a prancha do fogo quanto a broca usando um pedaço de fruta-pão, e é basicamente a mesma coisa da embaúba, mesma densidade, o fogo, consegui a brasa da mesma forma, as mesmas características. Então essa é uma das aplicações dela no bushcraft. Uma outra aplicação dela é que os ramos produzem fibras que são usados na confecção aí de esteira, eles podem ser usados para fazer corda. Então essas fibras obtidas aí através dos ramos vão possibilitar que a gente produza, confeccione aí um item fundamental na sobrevivência e no bushcraft, que é o que? Corda, cordame, uma peça fundamental aí para a gente confeccionar outros instrumentos e outras ferramentas, inclusive, né? A pioneiria, todo mundo sabe a importância e conhece a importância aí da corda. Então a fruta-pão vai fornecer esse recurso também para a gente. Uma das coisas que me chamou a atenção, imediatamente, assim que eu pude manusear, pegar uma fruta-pão, um fruto dela na mão, foi perceber um látex, uma goma que solta, que ela produz. E essa goma, esse látex, quando associado aí com fibras, ele é usado na produção de cola também. Então a gente aí que mexe com cola, produção de cola primitiva, com resina, com esterco de animal e com carvão, a gente sabe que é importante você ter uma substância, né, que dê esse grude aí, que dê essa liga na mistura. E a fruta-pão oferece então esse látex, que, como eu já disse aí, quando associado a uma fibra de esterco, por exemplo, vai produzir uma cola muito resistente, usada inclusive para calafetar. Como se não bastasse isso tudo, a fruta-pão ainda tem algumas propriedades terapêuticas. Ela é usada aí para diversas funções da farmacologia. Ela é usada, por exemplo, no tratamento de furúnculos, dos rins, de reumatismos, além de ser também um excelente cicatrizante, já conhecido há bastante tempo. Agora, o último aspecto aí bastante curioso e engraçado em relação à fruta-pão é que existe uma lenda associada ao consumo da fruta-pão que fala que ela é afrodisíaca. Então existem histórias antigas de moças e princesas que consumiam a fruta-pão e até festas hedonistas em que a fruta-pão era consumida, em que se dizia que ela aumentaria aí, vamos dizer assim, o libido das pessoas, a libido das pessoas. Mas isso aí são lendas aí associadas ao consumo da fruta-pão, e o que a gente sabe na verdade são as características que eu já havia apontado previamente. Na parte aí embaixo de descrição do vídeo, vocês podem ler mais detalhadamente, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a fruta-pão. Eu vou deixar mais informação aí detalhada, vocês poderem então ter mais conhecimento aí acerca dessa planta.
Vocês vão ficar agora com as imagens aí do meu acampamento em que eu preparei a fruta pão. Espero que vocês gostem. Valeu! Pessoal, espero que vocês tenham gostado da informação aí sobre a fruta pão. Aqui foi o Juliano Antoniolo e a gente se vê no mato. Valeu!